tópico para a gente abordar antecipação parcial dos honorários periciais, ou honorários prévios, como a gente diz no dia a dia do foro. A inovação consiste no fato de que a lei proíbe que o juiz exija. É curioso que a lei trata juízes de forma diferente, acredito eu, considerando cada público. Algumas normas recomendam. Vem a lei trabalhista e fala, juiz, não pode, está proibido de cobrar antecipação de honorários periciais. Já havia jurisprudência consolidada nesse sentido, mas nós sabemos a dinâmica dos fóruns, das audiências, e em alguns locais, alguns colegas não aplicavam a jurisprudência, até então persuasiva, agora a gente tem a teoria do precedente, enfim. Mas o fato é que está previsto na lei, não é possível mais exigir antecipação de honorários, ou seja, o juiz não pode determinar com alguma consequência para o caso de a parte não fazê-lo. A dinâmica das audiências, porém, nos revela que já surgem adaptações. Então, em alguns lugares, isso acontece, por exemplo, na minha comarca, o juiz não determina, ele apenas solicita. Consta na ata uma solicitação e sem consequências. Se nenhuma parte antecipa, paciência. Mas algumas partes acabam espontaneamente fazendo o depósito. E a gente vai ver que isso pode ser interessante em alguns casos, na parte das cautelas. Também existe a situação da antecipação espontânea. Há empresas que adotam a política de, independentemente do potencial resultado da perícia, fazerem o pagamento do valor total dos honorários e de maneira antecipada. Essas empresas entendem que, agindo assim, previnem uma tendenciosidade do perito. Muito bem. O TST deixa bem claro que essa regra nova só vale para os processos ajuizados a partir de 11/11/17. Quais são as cautelas em relação a esse tema? Primeira cautela, doutores, de olho na ata de audiência. A gente precisa ler o que está escrito. Às vezes a gente conversa com o advogado fica chateado porque aconteceu algo e ele diz que o que foi registrado não corresponde àquilo que aconteceu. E às vezes acontece mesmo. Eu fui advogado por quase 7 anos, eu sei bem o que é isso. A questão é que muitas vezes existe um texto padrão. E esse texto padrão, ele contém uma informação que não necessariamente corresponde àquilo que aconteceu, mas é texto padrão. Normalmente a audiência em que vai ser feito o agendamento de perícia é audiência rápida. É aquela audiência que você usa para ganhar o tempo que perdeu em razão de atraso de pauta, é uma audiência que dificilmente tem conciliação em razão dos valores envolvidos. Então, muitas vezes o texto padrão, ele aborda o assunto de uma maneira e o advogado não percebe. E muitas vezes, sem saber, ele concordou em antecipar os honorários. Então, a primeira cautela é, a despeito da alteração legislativa, atente àquilo que está escrito na ata. E se o texto padrão eventualmente não corresponder à perspectiva da parte, registre a sua irresignação. Também nós temos uma dificuldade concreta. Na minha jurisdição, existem peritos que não realizam atividade sem antecipação. É bem verdade que o CSJT já regulamentou isso, existe uma verba, um recurso público da União provisionado para esse fim, para antecipação de honorários, mas não necessariamente essa antecipação vem com brevidade, às vezes demora. Então, alguns peritos, principalmente perícias mais específicas, grafotécnica, perito psiquiatra, eles não realizam a atividade sem a antecipação. E como o juiz não pode exigir, isso abre margem para a famosa, digamos, criatividade do magistrado. Então, em alguns casos, o que eu tenho verificado? Nunca precisei fazer isso, mas eu já anotei, já sei que tem gente que faz. Em alguns casos, considerando elementos existentes no processo, o juiz não determina antecipação, porque não pode fazer. Mas já no momento da audiência,
estabelece o ônus da prova. E utilizando princípios de direito ambiental, dentre eles, por exemplo, o princípio do poluidor-pagador, atribui o ônus da prova à empresa. E aí a gente entra numa situação complicada, porque eu não posso exigir que faça o depósito, mas, por outro lado, se a empresa espontaneamente não faz o depósito, a perícia ela não acontece. Então, fiquem atentos a essa situação. Não pode exigir, isso é fato, mas podem ocorrer situações em que, estrategicamente, seja interessante fazer a antecipação.